Graças e paz, irmãos. Amém? Como é bom estar na presença do Rei, do Senhor dos Senhores, poder adorá-lo, exaltar, engrandecer o nome dEle. Eu quero, antes de iniciar a leitura da palavra, quero dizer a todos que são bem-vindos em nome de Jesus, você que está nos visitando nessa noite, você que está acompanhando também através da internet, que Deus abençoe sua vida. Eu quero levantar um clamor pela Valdete, é isso? Valdete, a sobrinha dela está aqui no culto, não deu para mim ouvir o nome dela, mas da Valdete, que sofreu um acidente, é isso, irmã? Se você tiver também algum pedido de oração, como a gente não pode aglomerar, então eu gostaria que você ficasse de pé. Vamos ficar de pé, por gentileza? Isso, talvez você tenha algum pedido de oração, porque no final vai ser celebrada a ceia, então talvez eu possa esquecer. Então, nós vamos apresentar diante de Deus aqui os pedidos de oração. Se você tem algum familiar enfermo, que está precisando de um milagre de Deus, nós vamos levantar um clamor como igreja. A Bíblia fala que quando 2 ou 3 concordarem aqui na terra, é ligado no céu. Quando a igreja, o Senhor Jesus, Ele fala assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Então, quando a igreja orou, a Bíblia fala que as cadeias abriram, o anjo foi lá, tirou Pedro da cadeia, levou até os irmãos. Então, para Deus, nada é impossível, amém? Vamos levantar um clamor então? Se você tiver um pedido de oração, levanta a mão para o céu assim, e começa a apresentar diante de Deus. Nós vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença, ó Deus, nós colocamos os pedidos de oração dessa noite, ó Deus. Senhor, nós Te pedimos que o Senhor receba cada louvor que foi entoado em Teu nome neste lugar, Senhor. Ó Deus, o Senhor é o centro do culto, o Senhor é o centro de tudo, ó Pai. E nós sabemos que o Senhor é Deus de milagres, Deus de sinais, Deus de maravilhas. Agora, Senhor, nós Te pedimos, libera o Teu poder, Senhor, sobre a Tua noiva, Senhor. Libera o Teu poder, Deus, sobre a vida, ó Pai, lá da Valdete, aonde ela estiver agora naquele hospital, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós levantamos um clamor pela vida dela, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós levantamos um clamor pela vida do Mateus, Senhor, lá em Alta Floresta, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós levantamos um clamor pela vida da irmã Andréia, que já está melhor, pela vida do pai do pastor Ademar, Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos um clamor ao Senhor, ó Deus, ó Pai, pelo familiar da irmã Amanda também, pelo seu sobrinho, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, assim como nós temos feito nas madrugadas, Senhor, nós clamamos pelos enfermos, ó Pai, por aqueles que dependem de um milagre do Senhor, nós clamamos também, ó Deus, por aqueles, ó Pai, que estão clamando aí nos bancos, ó Pai, eu não sei o nome, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, ó Pai, qual é o milagre, qual é o sinal, ó Deus, nós cremos que o Senhor é Deus de milagres, Deus de sinais, ó Pai, santo, santo é o Senhor, ó Pai, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha falar nessa noite, ó Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja, Senhor, assim como o Senhor ministrou o meu coração, ó Deus, eu quero ouvir a Tua voz através da Tua palavra, que o Senhor enche o nosso coração de fé, Senhor, e que nós possamos viver o sobrenatural, como igreja do Senhor aqui em Sapezal, e até os confins da terra, Senhor, em o nome de Jesus, nós sabemos, ó Pai, que não há distância para o milagre do Senhor nessa noite, porque o Senhor é Deus de sinais e maravilhas, ó Pai, a Tua palavra diz, ó Pai, por mais que a nossa fé seja pequena, ó Deus, do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor pode mover montanhas, ó Pai, não há nada impossível ao Senhor, a Tua palavra diz, ó Pai, aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Deus, nós cremos que o Senhor é Deus de sinais, que o Senhor é Deus de poder, que nada é impossível ao Senhor nessa noite, ó Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, venha tirar o céu de bronze neste lugar, ó Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, ó Pai, tudo que quer impedir nessa noite o fluir do Teu Espírito na Tua noiva, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, ó Pai, brasas vivas do Teu altar sobre este lugar nessa noite, em o nome de Jesus, que as trevas recuem, Senhor, nessa região, em o nome
do Senhor Jesus, que somente a manifestação pura e limpa do Teu Espírito, da Tua palavra, neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz, aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, Senhor, que a liberdade do Senhor, ó Pai, venha em conta este lugar, ó Pai, e que os anjos do Senhor, ó Pai, que venham trabalhar em favor da igreja nessa noite, ó Pai, que eles tenham liberdade para passear no meio do Teu povo, ó Pai, que venha entregar, ó Pai, a chave da vitória na mão dos Teus filhos, das Tuas filhas nessa noite, em o nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa é a nossa oração, Senhor, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Fique à vontade em nome de Jesus. Obrigado. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Lucas capítulo de número 18, versículo 18. Lucas 18, 18. Bem facinho, né? Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que hei de fazer, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isto, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a vocês. Vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amém? O tema de hoje é arrependimento e fé. É impossível alguém chegar a Deus sem passar por esse caminho do arrependimento e da fé. Muita gente fala assim: eu tenho fé. Você pergunta para ela assim: você tem fé em Deus? Ela fala: eu tenho fé. Quem tem fé aí? Todos nós, eu acho aqui, né? Todos acreditam que Deus existe? Senão acho que você não estaria no culto hoje, né? Talvez você não estaria aqui se você não acreditasse que Deus existisse, mesmo você não vendo Ele, não tocando nele, não ouvindo Ele, porque muitas vezes as pessoas pensam que ouvir a Deus é assim, Christian, né? Que nem no filme, né? Não é assim, né? Ouvir a Deus não é que nem no filme, que nem no desenho, mas fé é isso, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera em Deus. Jesus dá um alerta quando ele ressuscita, e na segunda vez que ele aparece aos seus discípulos, uma semana depois, a Bíblia fala que ele falou para Tomé, né, quando Tomé viu, ele falou assim: então toca aqui, né, nas minhas feridas. Aí Jesus fala para ele assim: bem-aventurado aquele que crê em mim e nunca me viu. Pode olhar lá, quando Jesus ressuscita. Então nós fazemos parte desse povo. Aqui eu acho que ninguém nunca viu Jesus fisicamente, mas pela fé nós cremos em Jesus, por meio da sua palavra. Mas muita gente fala que tem fé em Deus, mas poucos querem passar pelo caminho do arrependimento. Ali que está a questão. Não basta ter fé, precisa passar pelo arrependimento, para que a fé seja uma fé fundamentada, uma fé verdadeira, uma fé que traz salvação. Só dizer que acredita que Ele existe, que Ele é Deus, não é suficiente para herdar a salvação. O primeiro passo é do arrependimento. E esse texto que
que eu li com os irmãos aqui, fala de um rapaz que aparentemente ele fazia tudo certo. E ele chega elogiando Jesus, bom mestre, né? Ele chama Jesus de mestre, né? Enquanto alguns rejeitavam Jesus, ele chega a Jesus e assim: o Senhor é um bom mestre, o que eu vou fazer para dar vida eterna? E ele fala assim: não há bom, senão Deus, o Pai. Por que Jesus fala isso? Por que será? Porque não há homem bom o suficiente para herdar a salvação. É isso que Jesus está dizendo. Não há ninguém que é bom o suficiente para receber o perdão de Deus por si só, pelos seus próprios esforços. É isso que ele está dizendo. Ou seja, não há bom senão Deus. Aí Jesus ainda dá uma estigada nele. Jesus ainda continua falando com ele, fala assim: mas então você guarda os mandamentos? E ele falou assim: eu guardo, eu honro meu pai. Ele vai falando: eu não dou falso testemunho, dou falso testemunho. Ele começa a falar todas as qualidades da sua vida religiosa, mas em nenhum momento você vai ver ele falando assim: olha, eu sou um pecador, mesmo eu praticando todas as coisas boas, Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, e eu preciso, diante do Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador e preciso de perdão, eu me arrependo dos meus pecados. Ao contrário, ele confiava na sua vida religiosa, ele confiava na sua fé, ele confiava nas práticas da sua fé. Eu estava estudando sobre a lei, estava estudando essa semana sobre a lei, e por que Jesus, ele fala assim: eu vim cumprir a lei. Já parou para pensar, já percebeu que Jesus, ele fala isso? Quem já leu isso? Que ele fala: eu vim cumprir a lei. Quando a gente fala de cumprir a lei, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Jesus foi apresentado no templo no 8º dia, aí Jesus foi batizado, simbolizando a sua morte, sua ressurreição. Jesus ministra a ceia no final ali, antes de ser entregue na cruz. Jesus morre, ressuscita. Então foi assim, ele veio cumprir a lei. Mas no sentido de cumprir a lei ali, vai além disso, irmãos. Eu estava estudando sobre isso aí. É no sentido que eles estavam pegando a lei e distorcendo a lei. Por isso, como que era o adultério no Antigo Testamento? A Bíblia fala assim, que era necessário, quando alguém fosse pego no ato de adultério, ter 2 testemunhas, e aquela pessoa seria apedrejada, para ser eliminada no meio do povo. O que Jesus fala sobre adultério no Novo Testamento? Olhou, desejou, adulterou. Então ia além. Quando Deus deixou essa lei, Ele estava dizendo assim: não é só o ato físico, não é só o contato físico, o ato conjugal, mas sim a partir da hora que você desejou a mulher que não é sua, o homem que não é seu, você já adulterou para Deus. Isso na graça. Então por isso que Jesus fala assim: eu vim cumprir a lei. Jesus fala aqui no Antigo Testamento, fala o quê? Que um homem, que ele cometia assassinato quando ele ia lá e matava alguém. Jesus falou assim: se você disser que aquela pessoa está morta, você está matando ela para Deus, você está cometendo homicídio. Por isso que Jesus falou assim: eu vim cumprir a lei. Ou seja, a lei, pela lei, ninguém conseguiria alcançar a salvação. Por isso que você não e eu não vamos encontrar no Antigo Testamento a palavra salvação, vida eterna, porque era impossível alguém alcançar a salvação pela lei. É impossível alguém alcançar a salvação por mérito próprio. Quem nos salvou e quem nos resgatou e quem pagou o preço na cruz foi Jesus, meu irmão. E a salvação, ela vem através do quê? Mas a fé sem o arrependimento tem salvação? Não tem, né, irmãos? Não tem salvação sem arrependimento. Não basta falar que tem fé, mas não se arrepender dos seus pecados. Por que esse rapaz, ele não consegue seguir Jesus? Não é só pelos seus bens, porque nos versículos de número 24 em diante, olha só o que vai falar no texto. Jesus, vendo assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível ao ser humano é possível para Deus. Ou seja, a salvação é atribuída somente através do Senhor.
Não é através do homem, é através do que Cristo fez na cruz por nós. Não é porque você é bonito, porque você olha no espelho, não é porque você paga os seus compromissos em dia, você não faz mais que sua obrigação. Quando nós honramos os nossos compromissos, você está cumprindo o seu papel de cidadão. Se você não honrar, você vai ser cobrado, você vai ser ajuizado, ou coisa pior. Isso aí não é mérito de salvação. Infelizmente tem alguns que dizem que são do Senhor e que dão mau testemunho nessa área, né? Mas isso aí não é mérito de salvação. O homem não alcança a salvação por si só. Jesus fala assim, ó, o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Porque os discípulos, irmãos, Pedro era rico? Tiago era rico? João era rico? André era rico? Judas era rico? Nenhum dos discípulos dos 12 era rico. Por que eles ficam preocupados? Falam assim, Senhor, então ninguém vai ser salvo. Porque não era uma questão de riqueza aqui, irmãos, mas sim de arrependimento e fé em Deus, acreditando que se eu me arrepender dos meus pecados, aquele jovem chegasse até Jesus arrependido e falasse assim, olha Jesus, eu vim até hoje procurando agradar a Deus com a minha vida, mas eu nunca me arrependi dos meus pecados. Eu estou diante do Senhor, o Senhor é Deus, eu reconheço que eu sou um pecador, mesmo praticando as boas obras. E eu preciso, e eu creio no Senhor. Tanto que ele não creu, irmãos, que ele não conseguiu seguir Jesus. Ele confiava no que ele tinha. Quer ver um exemplo de uma pessoa rica na Bíblia que foi salvo? Só vira uma página da sua Bíblia aí, ó. Vira uma página da sua Bíblia, por gentileza. A minha é só uma página. Capítulo 19. O legal, irmãos, que o livro de Lucas, ele está na ordem dos acontecimentos. Ele narra na ordem dos acontecimentos. No capítulo 19, Jesus está chegando aonde? Olha só o que diz. Entrando em Jericó, Jesus atravessava uma cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Você acha que é por que ele fala assim, ó, se eu roubei alguém, eu vou agora? Quem faz isso, irmãos? Um pecador arrependido. Ele falou, olha, se eu roubei alguém, agora eu vou devolver 4 vezes mais. Como que o texto começa dizendo no capítulo 19? Ele era pobre? A Bíblia faz questão que ele era um homem rico. Irmãos, foi assim, ó, Jesus está passando, o rapaz vem até Jesus, depois Jesus continua sua trajetória, chega em Jericó, um outro homem rico vem atrás de Jesus também. E ele vai tentando encontrar Jesus, ele ouve falar sobre Jesus e sobe em cima de uma árvore. Quando Jesus chega, Jesus fala assim, desce daí que eu vou para sua casa. Desce que eu vou hoje me hospedar na sua casa. Ele recebe Jesus com alegria. A alegria foi tão grande que ele recebeu. É tudo diferente do que esse jovem aqui. O texto não fala que ele ficou alegre por causa de Jesus, mas fala que Jesus se alegrou com o jovem, porque o jovem praticava a palavra. É interessante, o texto fala que Jesus que se alegrou, não foi o jovem que se alegrou. Olha aqui, ó, versículo 22. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa falta a você. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Olha só. Tem uma versão que fala que Jesus se alegrou, eu já li numa versão. Que Jesus ficou alegre quando o jovem fala que ele falou assim, olha, eu guardo os mandamentos. Eu não estou dizendo para você que Deus não se alegra quando eu e você praticamos a palavra, mas é impossível a salvação chegar até um homem pecador
sem o arrependimento. Porque hoje nós vivemos um tempo que todo mundo escuta hino, todo mundo manda versículo da Bíblia nas redes sociais, no WhatsApp, mensagens de Deus, mas poucos se arrependem dos seus pecados e seguem a Jesus. É a verdade, irmãos. Você conhece alguém assim? Eu não conheço alguém, eu conheço alguns assim, infelizmente. A pessoa manda mensagem bonita, passa no WhatsApp, no Face, no Instagram, e todos esses nomes aí que tiver aí, e só que aí você conhece a pessoa não tem atitude de arrependimento, em nenhum momento. É uma fé só de palavras, ó, da boca para fora, ou só uma fé virtual, né? Hoje é uma fé virtual. E esse jovem, ele não quis seguir Jesus. Quer ver um outro exemplo na Bíblia, aqui em Lucas mesmo. Eu não anotei não, mas eu vou ver se eu encontro aqui. Senão eu vou ler o texto de Atos para os irmãos. Abre comigo lá em Atos, por gentileza, capítulo 2. Olha só que interessante. Muito conhecido esse texto. Atos capítulo 2. Versículo 37. Atos 2, 37. Pedro, cheio do Espírito Santo, junto com todos os discípulos, depois de fazer aquela mensagem, anunciar Jesus, que Jesus havia vindo, olha só o que aconteceu. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu o quê? Lê comigo aí, 1, 2, 3 e... arrependei-vos. Ele não falou assim, creiam, tenham fé em Deus primeiro. Ele falou assim, arrependei-vos, arrependei-vos. E cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Primeira coisa é arrepender. Arrepender. Não basta ter fé em Deus se não houver arrependimento. A Bíblia narra vários fatos de pessoas que se arrependeram, mas também demonstra pessoas como esse jovem. A Bíblia não esconde esses fatos de nós. A Bíblia fala que quando o Senhor Jesus estava crucificado, ao lado dele tinha 2 homens. O que faz? Tem um que não faz nada, né? Ao contrário, zomba junto com as pessoas. O outro, ele fala assim, você não teme a Deus nem na morte? Ele olha para Jesus e fala o quê? Senhor, quando estiver no teu reino, lembra-te de mim. Quem lembra dessa passagem? Esse homem foi batizado? Batismo não salva, né, irmãos? Mas ele se arrependeu. Eu falo na classe do batismo o quê? Batismo não salva. Batismo é para quem é salvo. É bem diferente. Para quem já tem convicção da sua fé. Não é para quem quer ser salvo. E a Bíblia diz que Jesus respondeu para ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que estava escrito em cima da cruz de Jesus? Vocês lembram? né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os fariseus falam assim, tira isso daí, ele não é o nosso rei. O que o governador fala? Está escrito, deixa aí. Só que estava em grego, latim e acho que hebraico, né? 3 idiomas. Você acha que é por acaso?
latim, idioma das autoridades, para que todo mundo visse ali em cima, ali, que o rei dos judeus nasceu e morreu na cruz, para o perdão do pecado do homem. Grego, idioma falado por todas as nações, é que nem o inglês nos nossos dias, para que todos testemunhassem que ele estava sendo crucificado ali. O rei dos judeus havia nascido, estava se cumprindo a profecia, e no idioma do seu povo, para que o seu povo visse que o Messias tinha nascido e estava morrendo pelos pecadores. Olha só, irmãos, a Bíblia é completa, irmãos. A Bíblia não tem nada por acaso. Eu ouvi hoje um pregador dizer o seguinte: quando você for estudar a Bíblia, o Evangelho, fique pelo menos um mês estudando e leia todo dia um Evangelho, até aquilo entrar no seu coração, até você receber as verdades que Deus quer te ensinar. Aquilo foi muito forte, sabe? Mexeu comigo, hein? Eu falei, nossa, quem sabe um dia a gente chega lá, né, irmãos? É uma verdade, irmãos. Sabe por quê? Que quando eu e você olhamos para Cristo e nos aproximamos mais de Deus, quanto mais perto de Deus eu e você chegamos, mais a glória de Deus nós vamos nos aproximando da glória de Deus. E o que acontece? Ai de mim que sou pecador. Ai de mim que sou pecador. Quanto mais próximo de Deus, mais nós enxergamos os nossos pecados e as nossas falhas e pedimos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Não tem como estar cheio de Jesus, cheio de orgulho. Não tem como. Não tem como, irmãos. Está cheio de Jesus, cheio de ego. Eu sou, eu faço, eu tenho. Meu irmão, sabe o que é ministério na Bíblia? Você sabe o que é ministério na Bíblia? É ser ministro. Ser ministro era aqueles que ajudavam a remar. É aqueles que pegavam no remo ali e ajudavam a remar, a levar o barco para atravessar o mar. Isso é ser ministro na Bíblia, é servir, é remar junto, é estar junto na igreja, é servir no reino. E tem gente que acha que ser ministro de Deus é alguma coisa importante, que é um cargo, né? Que é uma função de elite. Ser ministro é servir na Bíblia. Por isso que Paulo fala, eu sou ministro, servo de Cristo, escravo do Evangelho. E hoje nós vivemos um tempo, não estou falando de igreja local não, tá, irmãos, por favor. Isso aqui só acontece lá para São Paulo, lá nas igrejas de longe, lá de não sei nem da onde. Aqui em Sapezal, ninguém é orgulhoso e ser ministro é servo, amém? Não ouvi um amém não, né? Amém significa assim seja, amém? Amém, então, amém é isso, assim seja. Se eu não sou o Senhor, eu quero ser, então servo. Sabe, irmãos, na série das bem-aventuranças, a que mais mexeu comigo, um dos que mais mexeu comigo foi ser misericordioso, lançar-se na miséria do outro. Como Deus me bateu naquela mensagem, ali preparando em casa, ministrando ela, me sentindo indigno de levar aquela mensagem, porque muitas vezes é muito fácil a gente falar. Esse rapaz, ele falou todas as qualidades dele para Jesus, irmãos. Ele falou, olha Jesus, eu guardo sim os mandamentos, eu não cometo adultério, eu não mato, eu não roubo, eu não dou falso testemunho, eu honro meu pai e minha mãe. Então, o homem disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Olha só, ele olhava para ele, ele via um homem perfeito. Ele não via um pecador. Você já tinha olhado com esses olhos para essa passagem? Já tinha percebido esse detalhe? Sempre a gente pensa só na questão do dinheiro, né? Não, ele não seguiu Jesus porque ele tinha muito dinheiro. Mas, por que os discípulos reclamam e falam assim, então Jesus, quem que vai ser salvo se eles não tinham dinheiro? Não era uma questão aqui, irmãos, o dinheiro era um dos impedimentos na vida dele. Era o que mais que governava o coração dele. Lá em Mateus capítulo 6, no versículo 19, fala assim o quê? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, os ladrões roubam e minam, mas juntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões roubam, nem minam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali está o seu coração. Não é assim? Está lá? Mateus capítulo 6, versículo 19, 20 e 21, se não me falha a memória. Está lá. Cuidado, onde está meu coração? O coração desse rapaz estava na onde? Nas riquezas.
Parecia que estava em Deus, não parecia, irmãos? Então basta ter fé, irmão. Basta acreditar que Deus existe. A Bíblia fala que o diabo crê e estremece. Já pensou? Eu estava pensando numa coisa hoje, eu fiquei assim, por que os demônios, que não são onipresentes e nem oniscientes, onipresente, não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, onisciente, não sabe todas as coisas, por que quando Jesus pisa na terra dos Gadarenos, o endemoniado vem correndo até Jesus e fala assim, Jesus, filho de Deus Altíssimo, por que você está me perturbando? E por que as pessoas não reconheciam Jesus? Você parou para pensar nisso? Eu fiquei pensando sobre isso, sabe por quê? Porque os demônios são anjos caídos, e Jesus sempre existiu no céu, então eles reconheceram Jesus da onde? Lá do céu, falou, opa, esse é o Filho de Deus, esse é aquele que nós adorávamos no céu, antes de nós nos rebelarmos contra Deus. Por isso quando Jesus chegava, os demônios reconheciam Jesus, porque eles sabiam a origem de Jesus, que a origem de Jesus é do céu. Olha só, irmãos, mas muitas pessoas, não como esse homem aqui, não se arrependeu dos seus pecados, e ele não pôde receber a salvação. A palavra do Senhor diz que haviam 10 leprosos, irmãos, 10 homens doentes, Jesus passa por eles, e aqueles 10 homens, ele fala assim, ó, vai lá e volta ao sacerdote, e mostra o que Deus fez por você. No caminho que eles estavam voltando, eles foram sendo curados, mas a Bíblia fala que só um voltou. E aquele que voltou, o que ele fez? Ele se prostra diante de Jesus, ele se joga no chão e adora a Jesus. E Jesus faz uma pergunta para ele, fala assim, não eram 10? Cadê os outros 9? Jesus falou para ele assim, filho, vai em paz, a tua fé te salvou. E vai em paz, somente esse estrangeiro. Porque os outros não ouviram de Jesus, você está salvo. Salvo é perdão de pecado. Porque muita gente, meus irmãos, estão recebendo cura de Jesus, milagres de Jesus, mas não estão sendo salvos, porque só tem fé naquilo que precisa. E eu quero que nessa noite, meu irmão, você saia daqui convicto da sua salvação. Eu não quero que você saia daqui somente com uma bênção. Eu quero sim que Deus te abençoe, que se você estiver passando problema financeiro, que Deus abra as portas, porque dele é o ouro, dele é a prata, diz o Senhor, que Ele abra todas as portas, com portas do céu sobre a sua vida financeira, sobre a sua casa. Eu quero sim que Deus abençoe seu casamento, se está com problema, eu quero sim, do fundo do meu coração, e a palavra de Deus tem essas bênçãos, essas promessas para todos que creem, mas acima de tudo, eu quero que você saia desse culto com certeza da sua salvação, porque a riqueza vai passar, o casamento acaba na viuvez. Jesus fala que lá no céu ninguém se casa, nem se dá em casamento. Então casamento é coisa terrena, aproveita aqui na terra você que é casado. Então se você gosta do seu casamento igual eu gosto do meu, aproveita aqui na terra. Porque lá no céu, Jesus fala assim, é como os anjos. Ninguém casa, nem nesse negócio de falar que casamento é eterno, isso aí é só frase romântica. Biblicamente não tem casamento eterno. Senão seria pecado o viúvo casar, a viúva casar de novo. E o Senhor Jesus, na sua palavra, Ele fala também para aquela mulher que foi pega em adultério. Lembra? Na lei ela tinha que ser apedrejada. O Senhor Jesus, eles pegaram e queriam acusar Jesus. E Jesus, o que ele fez? Falou assim, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aí? Todo mundo, do mais velho, a Bíblia fala, dos mais velhos, foi os primeiros a jogar as pedras e foi embora. Jesus falou para ela assim, cadê os seus acusadores? Cadê os seus acusadores? Ela falou, ninguém. O único que podia apedrejar ela era Jesus. Mas Jesus decidiu perdoar ela. Está aqui em João capítulo 8. Não é assim? Jesus fala o que para ela? Ó, versículo 10, 8, 10. Mulher, onde estão eles?
Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não condeno você. Vai e não peques mais. Você sabe por que Judas não recebe o perdão dele? Porque não teve arrependimento. Judas não se arrependeu. Judas, ele teve um sentimento de amargura. Ele teve aquele remorso, a melhor palavra aqui seria remorso. Ele vai lá e se mata. Ele não se arrepende. Eles já perguntaram por que Judas não se arrependeu, ele não recebeu o perdão. A pessoa que falou, não, é porque ele não se arrependeu. Ele teve remorso. Ele foi lá, jogou o dinheiro de volta e foi lá e se matou. Eu acredito, irmãos, particularmente, se ele tivesse arrependido, mesmo tendo traído Jesus e pedido perdão para Jesus, Jesus perdoava ele. Jesus perdoou na cruz, irmãos. O que Jesus falou lá na cruz? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus perdoou os romanos que tinham passado o dia, a noite, torturando Jesus. Jesus, ali na cruz, perdoou os líderes religiosos que mandaram Jesus para a cruz. Jesus perdoou a multidão que gritaram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Ele falou: Pai, perdoa eles. Mas não adianta, irmão, só acreditar. Fala, não, eu tenho fé em Deus, mas eu não reconheço os meus pecados. Olha o que diz Romanos, no capítulo de número 9, Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo escreve aos romanos, a igreja de Roma. Muito interessante essa carta. Perdão, Romanos 10, 9, ao contrário, 10, 9, bem conhecido esse texto. Vai falar sobre fé, vai falar sobre salvação, vai falar sobre confissão de pecados. Romanos 10, 9 diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Olha o versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amados, a salvação está aí. Basta olhar para si mesmo. É você, meu amado, que tem que olhar para si mesmo. Sou eu que tenho que olhar para mim mesmo e entender, falar, Deus, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, e eu preciso do teu perdão nessa noite. Eu preciso da minha salvação. Eu quero ser salvo, Senhor. A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados no lago do esquecimento. Agora não me pergunta o capítulo do versículo certinho, que eu não lembro, mas eu sei que tem esse versículo, que Deus lança os nossos pecados no lago do esquecimento. Olha só, irmãos, o pregador feliz fala, e tem uma plaquinha dizendo, é proibido pescar. É forte isso aí, né, irmãos? Olha só, Deus decidiu esquecer os nossos pecados. Quando Jesus levou na cruz, quando eu e você nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós confessamos com os nossos lábios, quando nós cremos no nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados, diferente desse jovem. Esse jovem, ele não recebeu a salvação, porque ele confiava no que ele fazia. Ele trata Jesus como um bom mestre. Ele não fala assim, tu és o Filho do Deus Altíssimo, tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor é o Filho de Deus. Ele não trata Jesus como Filho de Deus, ele trata Jesus como um bom mestre. Qual bom mestre? O que eu hei de fazer para receber? Porque ele já tinha a resposta na língua, irmãos. Ele já tinha resposta. Ele falou assim, quando o mestre falar, guarda os mandamentos, eu já sei, eu vou falar o que eu faço para Deus. Eu vou falar que eu sou um praticante da minha fé. Tem muita gente achando que vai entrar no céu por causa da religião, não sei de quem, não sei das quantas. Se religião salvasse alguém, eu sou bisneto de evangélico, eu sou bisneto. Mas um dia, aos 16 anos,
eu tive um encontro com Jesus em cima da minha cama, lá em Várzea Grande, e eu entreguei a minha vida para Jesus. Porque eu entendi, irmãos, eu entendi que se eu não fizesse uma oração sincera, não me arrependesse dos meus pecados, e entregasse a minha vida a Cristo, eu não receberia a salvação. Mesmo meu bisavô ter sido dirigente de igreja, meu avô ter sido diácono, eu sabia que isso não era o suficiente para me justificar diante de Deus. Mas o dia que eu tive encontro com Jesus, meu irmão, tudo mudou na minha vida. E eu estou aqui para testemunhar para você o que Ele pode fazer na sua vida. Ele pode mudar, pode salvar você e fazer de você um pregador do Evangelho, uma pregadora do Evangelho, uma testemunha, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu não imaginava o que o Senhor tinha para a minha vida, aos 16 anos, há 20 anos atrás. Eu tenho 36 anos. Eu não sabia que aquela noite tudo ia mudar tanta coisa na minha vida assim. Mas eu estava com tanta fé, irmãos, que Ele podia perdoar os meus pecados. E que Ele podia escrever meu nome no livro da vida. Que podia... Irmãos, para você ter noção, dando testemunho, abrindo um parênteses aqui. Eu fui ler a Bíblia pela primeira vez aos 16 anos de idade. Hoje, pela graça de Deus, 20 anos depois, se você falar uma parte da Bíblia, uma história, eu consigo lembrar para você de onde que é. Olha só, aos 16 anos eu nunca tinha tido contato com a Bíblia, mesmo sendo bisneto de evangélico. Aí meu avô era da evangélico, o meu pai fugiu do caminho do Senhor, depois voltou. Tive a oportunidade de batizar meu pai e minha mãe como pastor. Aquilo que o meu cunhado e minha esposa fizeram aqui, eu não podia roubar isso deles, né? Podia deixar essa oportunidade, porque eu sei como foi gostoso o dia que aconteceu isso na minha vida. Aí eu olho para a palavra, irmãos, e vejo um jovem bom. Eu tenho certeza que você está aqui, você é uma pessoa boa. Senão você não estaria na igreja, você estaria no boteco. Você estaria em outro lugar, mesmo numa igreja no domingo à noite, fazendo outra coisa, menos que você está fazendo hoje aqui. Eu tenho certeza que você tem qualidades. Eu tenho certeza. Porque eu tenho certeza que você tem fé também, porque senão você não viria no culto. Você fala assim, não, eu tenho a fé, eu não preciso de igreja, eu busco a Deus em casa, não é assim? Tem uns que falam assim, eu não preciso de igreja, eu busco a Deus em casa. Aí quando você vê essa conversa, pode saber que, né, está bem longinho, né? Não que Deus, Ele mora aqui, Deus não mora aqui, Deus se manifesta aqui quando a gente se reúne no nome dEle. Aqui não é a casa de Deus, a casa de Deus é lá onde? No céu, a Bíblia fala, é o trono, né, Isaías 66, e a terra é o estrado dos seus pés. Mas esse jovem, talvez, você tenha qualidades como esse rapaz aqui, mas falta uma coisa ainda, arrependimento. Talvez você é sincero na sua fé quando você fala que acredita em Deus, mas ainda falta arrependimento, reconhecer os pecados. Eu ouvi uma vez um pastor dizer o seguinte, pastor Robert Lai, quem conhece ele? Ele é um dos líderes do movimento Igreja em Célula no Brasil, igreja menonita. Parece um Papai Noel assim, ele, barbona branca assim, um senhor. E ele fala assim, que a gente, quando vai pedir para Deus, a gente pede no varejo, não é assim? Senhor, eu quero uma bicicleta, aro 29, qual que é a melhor aí? A Lotus, não sei, eu não entendo de marca, tem carbono, né? Dá detalhes até a cor, não é assim? O solteiro fala assim, né? O rapaz solteiro fala, Senhor, olhos assim, cabelos assim, tal, sim Senhor, né? Desenha, fala do jeito que quer. A solteira, né? Senhor, né? Inteligente, pá, né? E começa a dar detalhes. Mas na hora de confissão de pecados, como que é? Perdoa os meus pecados, Senhor. É assim, irmãos? Quem nunca fez isso, irmãos? Pediu assim a casa do sonho, né? As irmãs que não realizou esse sonho de ter uma casa, ó. Senhor, a cor é assim, pá, a cozinha assim, tal,
parede assim, tal, bancada, mármore, não sei o que, janela assim, até sonha com a casa, visualiza, né? Tantas peças e tal. O homem, né, o carro, né? O homem, quando a mulher está saindo com casa, o homem está saindo com o carro, né? Senhor, tal carro, assim, é uma caminhonete. Senhor, não, é um Corolla, é um Honda Civic, sei lá, o carro é um Camaro, né? E tal, e dá cor, e vai falando em detalhes, né? A gente tem esse hábito, né, irmãos? Para pedir as coisas, não que você não possa, eu não posso fazer isso. Mas nós temos que aprender a nos arrepender dos nossos pecados. E confessar a cada um pelo seu nome. Se puder dar data, dia e horário, melhor ainda. Senhor, aquele dia, eu nunca matei ninguém, Senhor, mas eu queria matar aquela pessoa. Quem aqui nunca pensou em matar alguém, irmãos? Eu não vou levantar a mão, porque senão você vai ficar assustado. Verdade, irmão, quem nunca pensou? Quem nunca pensou e, né, passar rasteira em alguém, né, brincava no seminário, isso é coisa de quem não tem que fazer, tá? Aí, nós falava assim, fulano está te perturbando, resolve no joelho, irmão, lá no seminário. Sabe como que é resolver no joelho, na nossa linguagem? Coloca embaixo do joelho. Era assim que nós brincava no seminário, resolve no joelho, está te perturbando. Cristão não resolve as coisas assim, só uma brincadeira. Mas que dá vontade de dar, irmão? Quebrar uns dedinhos, tem hora. Mas e aí, confessou para Deus? Aí não sabe por que a fé está com raiva do irmão, está com raiva do colega de trabalho. O que Jesus ensina? Quem aqui, perdoe a minha intromissão, quem aqui é ofertante dizimista, que levanta a mão? Por gentileza, se você não é, não tem problema. Você sabia que Jesus ensina para nós que quando eu vou levar no altar uma oferta, se eu tiver um problema com meu irmão, eu tenho que ir lá e me consertar com ele, para que ele aceite a minha oferta? Quem lembra dessa passagem? Quantos de nós já fizemos isso? Nem vou perguntar para levantar a mão. Mas a Bíblia fala que para o Senhor, irmão, não tem como aqui não vai sair uma mão de dentro do gasofilaço aqui, da caixinha de ofertas, dizendo assim, não aceite sua oferta porque você está brigado com o irmão, porque você está brigado com o colega de trabalho, você está com raiva de fulano. Não tem como, mas Deus conhece o meu coração e o seu coração. Às vezes nós queremos ser fiéis e somos fiéis a Deus no nosso dízimo, fiéis, fidelidade total, mas nós somos infiéis na hora de perdoar, antes de dizimar. E Jesus vai além sobre perdão. Abre em Mateus capítulo 6, por gentileza. Eu estou falando de arrependimento, e o caminho do arrependimento passa não só pela confissão, mas pelo perdão também. Mateus capítulo 6, 14, 6,14. Olha o que diz o texto. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem os outros as ofensas dele, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Esse é o final da oração do Pai Nosso. Esse é o final. Perdoa, que você recebe o perdão. Pastor, você não está na minha pele. Ah, pastor Cristian, é facinho, senhor. Você não tem minha vida. É facinho, pastor, falar de perdão, porque o senhor não tem problema com ninguém. Você tem uma, né? É assim, sempre assim, né? A gente fala dos outros assim, né? Sempre a grama do vizinho é mais verde, né? Não é assim o ditado? Deixa eu te ensinar um segredo que não é segredo para perdoar. Você nunca vai sentir vontade de perdoar alguém que te ofendeu. Perdão é uma decisão.
você tem que decidir perdoar. Se você não decidir perdoar alguém, você nunca vai sentir vontade de perdoar aquela pessoa. O dia que eu sentir vontade, eu perdoo. Não vai sentir vontade, meu querido. Todas as vezes que você lembrar daquela situação, você vai ficar com o coração cheio de ira, vai ficar triste, vai ficar amargurado. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, a Bíblia fala. Enganoso é o coração do homem. Eu sei que esse culto está sendo gravado. Primeiro ministério é bênção, né? E eu lembro que eu tive uma irmã do louvor lá no primeiro ministério que deu muito trabalho para mim, mas muito trabalho. Eu fiquei lá pastoreando ela, mas com muita luta. Só que eu nunca confrontava, ficava quieto, só orava. Aí eu lembro que construíram o templo da igreja e me convidaram para pregar na inauguração da igreja. Quando eu pisei na cidade, quem foi a primeira pessoa que veio me pedir perdão? A pessoa. Pastor, o senhor me perdoe? Eu falei assim, se eu tivesse alguma coisa contra você, eu não poderia nem pregar o evangelho. Eu não tenho nada contra você. Eu saí de lá, irmãos, com o coração tranquilo, em paz. Mas aquela pessoa, quando eu voltei anos depois lá, ela estava com aquilo no coração. Ela falou assim para mim, eu não fui uma boa ovelha para o senhor. Eu te dei muito trabalho, pastor. Eu falei assim, como eu queria ter ouvido quando eu fui pastor dela, né? Mas irmãos, imagina, se você ficar guardando no coração o que as pessoas falam, ou fazem contra você, você não vai ser feliz, meu irmão. Você não vai conseguir ser feliz. Eu estou te dando o caminho, a receita da salvação, da cura do coração. Quer viver em depressão? Começa a ficar amargurado com todo mundo, começa a ficar triste com todo mundo, chateado com todo mundo. Essa ira vai se tornar uma depressão no futuro. Eu não sou psicólogo não, para saber disso, não precisa nem ser psicólogo. É só começar a guardar mágoa no coração, é começar a se fechar no seu mundinho, no mundinho ali de ferido. De repente você vai ver que você está envolvido ali numa angústia, numa tristeza, numa mágoa, que você não consegue viver mais, vai ficar sufocado. Mas a palavra do Senhor diz que se eu falar que eu matei um irmão, na mente eu matei ela para Deus, eu cometi assassinato. Então, meu irmão, é hora de quê? Confessar, se arrepender, pedir perdão para Deus. Deus, eu estou magoado com fulano, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, eu quero liberar perdão para essa pessoa. É duro quando a pessoa está magoada com o outro nem sabe, né? O outro está vivendo infeliz, sorrindo para as paredes, e o outro está amargurado com ela. Aí que é duro, né, irmãos? E tem muita gente assim. Tem muita gente que não consegue ser um esposo feliz porque tem problema com o pai. Tem muita esposa que não consegue ser feliz no casamento porque tem problema com a mãe, com o pai também. E leva isso para o casamento. Tem mágoa. O que a Bíblia fala sobre os pais? Honra teu pai e a tua mãe. Não está falando assim, se ele for bom, você honra ele. Se ela for boa, porque o único lugar que todo mundo é perfeito é no velório, não é, irmãos? Não espera o velório chegar, não. Para considerar o seu pai e sua mãe perfeito, não. Bom, pessoas para merecer o seu perdão. Porque no velório, irmãos, não tem mais o que fazer. Às vezes está perdendo a oportunidade de ter um amigo, uma amiga, uma pessoa do bem. Eu me lembro que eu fiz um discipulado com um jovem, numa igreja que eu fui pastor, e ele era do louvor da igreja. E no discipulado eu falei, quem é seu pai? Meu pai largou da minha mãe, meu pai foi morar não sei na onde. Eu falei assim, você conversa com seu pai? Não, às vezes quando dá certo. Eu falei assim, que Bíblia que você está lendo? Mas você não conversa porque o seu pai não quer conversar com você? Não, porque eu não procuro ele não me procura. Eu falei assim, mas que Bíblia que você está lendo? Que você está lá no altar da igreja, adorando o Senhor, falando de Jesus, e você não conversa com seu pai? Quem é o cristão? É o seu pai ou é você? Ele falou, sou eu. Irmãos, a partir daquele momento, aquele jovem foi muito feliz, ele começou a se relacionar com o pai dele.
depois de anos. Quanta gente assim nas igrejas. Querem fazer as coisas para Deus, mas não se relacionam com a família. Tem raiva da família. Queria ter nascido em outro lugar. Ei, amado, Deus quer curar você nessa noite. Deus quer perdoar você. Às vezes você está achando que você tem que aquela pessoa, o dia que ela me pedir perdão, pastor, eu vou perdoar ela. Meu amado, você precisa liberar no seu coração, para você ser feliz. Perdoa, libera perdão. Não espera o velório, não. Eu já vi gente chorando no velório, feio, o negócio foi feio. Que não seja assim na sua vida. Se a minha mãe, se fulano estivesse vivo, eu ia falar com ela isso, pastor, me procurar depois do velório, para falar o que estava acontecendo. E orar com a pessoa em pranto de choro. Amado, eu quero desafiar você nessa noite a se arrepender dos seus pecados. A mensagem é simples: arrependimento e fé. Assim, você vai receber o perdão de Deus, a certeza da sua salvação. E se Jesus voltar hoje, você vai entrar no céu. Essa é a palavra, simples, simples assim. Eu podia pregar outra palavra de fazer ser voada essa cadeira aqui, pular para cima da glória a Deus. Mas talvez o que ia ser tratado aqui ia ser só uma coisa momentânea. Eu estou falando de eternidade, algo que não tem fim. E na eternidade, o caminho da eternidade é o arrependimento e a fé. Sem o arrependimento, sem a fé, não tem eternidade. Vai ficar pelo caminho, igual esse jovem ficou. A pergunta que eu faço para você: você é o jovem rico ou você é como Zaqueu hoje? O mesmo Jesus apareceu para os dois. O mesmo, fisicamente. Quantos de nós queríamos ter a oportunidade que esse jovem teve e ele deixou passar? Eu quero convidar você, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Se você quiser ou puder ficar de pé, quero orar com você. Sabe, tem dia que você vai no culto na igreja, parece que o seu amigo que te convidou contou sua vida para quem está pregando. Quem já teve essa sensação? E realmente foi seu amigo que contou para mim. Mas o amigo Espírito Santo, Deus, está falando aqui sua vida. Sabe por quê? Para te salvar, para te levar para o céu, para perdoar os seus pecados. Um dia eu também tive que fazer uma oração como essa. Um dia eu tive que tomar uma decisão dessa. Eu olhei e fiquei pensando: quantas pessoas eu matei? Aí eu fiz o cálculo, irmãos, eu falei: nenhuma. Quantas pessoas eu tinha roubado aos 16 anos? Eu fiz o cálculo e eu não lembrava de ninguém. Aí eu fui tentar calcular as mentiras, aí não teve como, irmãos, que eu já tinha mentido bastante. Até aos 16 anos, aí não teve jeito. Mesmo que eu achava que era mentirinha, mas era pecado. E eu percebi, naquela noite, que Jesus era o único que podia perdoar. E que se eu confessasse para Ele, eu ia receber. Eu lembro, irmãos, quando eu acabei de orar, eu pedi perdão por cada dos meus pecados que vinha na minha memória. E eu falei assim: Senhor Jesus, entra na minha vida, faz morada em mim, Senhor. Que a partir de hoje a minha vida seja sua, porque o Senhor é meu. Eu lembro até hoje dessas palavras. Quando eu fechei os meus lábios, irmãos, eu tive uma sensação tão forte que a minha cama tremia. Foi o que a minha experiência pessoal com Deus. Isso nunca mais aconteceu. E depois daquilo, irmãos, eu senti uma paz, mas uma paz. Foi a primeira vez que eu creio que eu senti a presença de Deus de verdade. Foi aos 16 anos.
em cima da minha cama ajoelhado. E eu lembro que eu acordei numa paz, mas numa alegria, que eu não sabia explicar, irmãos, eu não sabia explicar o que tinha acontecido comigo. E eu lembro que eu fui visitar um primo meu, ele é evangelista na Assembleia de Deus. A maioria da família do meu pai, parte paterna, todos são evangélicos. Alguns da parte da minha mãe também. Mas da parte do meu pai, todos, desde o caso do meu bisavô, então todo mundo foi indo para as igrejas. Uns foram depois, todo mundo da primeira igreja batista, depois uns foram para a Assembleia, Quadrangular, Presbiteriana, tem várias denominações na nossa família. E eu lembro que eu fui visitar ele, eu fazia aula de violão com ele. Quando eu bati na casa dele, entrei na casa dele, ele olhou para mim e falou assim: Christian, conta para mim o que aconteceu essa noite com você. E eu comecei a abrir meu coração, e ele falou assim: você já entregou sua vida para Jesus, agora você precisa de ir para uma igreja, servir o Senhor, se batizar e ser testemunha de Jesus. Eu lembro até hoje, irmãos. Eu lembro, irmãos, na época eu fui na Assembleia de Deus. Ninguém na minha casinha, em igreja nenhuma. Eu fui com esse meu primo na Assembleia de Deus, o primo do meu pai. Eu lembro que o pastor anunciou no início do culto, falou assim: olha, tem um jovem aqui que já tomou a decisão. Eu não tinha falado para ele, meu primo foi lá e falou para ele. E eu falei: agora pronto, agora eu vou ter que ficar aqui, não vai ter jeito. E ele falou assim: vem cá, jovem. E eu fui lá na frente. Quando ele olhou, ele não me conhecia, o pastor Pedro, o nome dele, eu lembro até o nome do pastor. Há 20 anos atrás, ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim: através da sua vida, toda a sua casa vai ser salva, jovem. Irmãos, só falta o meu irmão. Eu creio na salvação do meu irmão, eu creio na salvação do meu sobrinho. Era só eu, aquele dia. Deus precisa de só um, que tome uma decisão sincera, e Deus pode transformar toda uma casa. Eu lembro até hoje das palavras do pastor Pedro, entrou direto no meu coração, parecia uma flecha. Nunca mais saiu aquelas palavras. E todas as vezes que eu oro, eu lembro da minha família. Senhor, eu lembro da tua promessa há 20 anos atrás, Senhor, que o Senhor disse que vai salvar toda a minha família. E eu creio que o meu irmão não vai para o inferno, eu creio que os meus sobrinhos não vão para o inferno, eu creio que os meus pais são do Senhor, eu creio que a minha família é do Senhor. E eu creio, irmãos, que os meus filhos que nasceram bem depois disso, que eles servirão o Senhor e darão continuidade até que Cristo venha. O dia que eu partir daqui, eu creio que os meus filhos vão dar continuidade. Eu creio, nós estamos orando por isso, nós estamos ensinando isso, nós estamos vivendo isso na vida deles, injetando Jesus na vida deles, não só em palavras, mas através da nossa vida. Um dia meu filho, nós estávamos indo pregar numa igreja fora, o Davi olhou para mim e falou assim: pai, para de pregar em outras igrejas, eu não aguento mais o senhor viajar. Eu viajava muito, irmãos. Eu não aguento mais o senhor viajar para ir pregar nas igrejas. Eu olhei dentro dos olhos dele e falei assim: tudo que eu e você temos, Davi, vem do Senhor, inclusive a nossa vida. A nossa vida é do Senhor, e cada vez, toda igreja que me convidar para pregar, eu vou, Davi, porque a minha vida não é mais minha, e eu sou do reino de Deus. Nunca mais o Davi reclamou, irmãos. Nunca mais, ele era pequenininho dentro do carro. Quando foi para mudar para Sapezal, ele falou a mesma coisa. Falou assim: por que pastor muda de cidade? Eu conheço todo mundo lá na igreja, era uma igreja menor. Eu falei assim: porque pastor não tem vontade, ele obedece a Deus. E quando Deus manda, tem que obedecer. Não questionou mais, irmãos. Não questionou mais. O que você está ensinando para os seus filhos? Ó, meu filho, você pode tudo, até desobedecer a Deus. Você pode tudo. Às vezes você está só na fé, meu irmão, mas não está ensinando um arrependimento para o seu filho. Você está enchendo o coração dele de fé, mas não tem arrependimento de pecado. Eu quero, nessa noite, se você quer confessar Jesus Cristo, e que se você se arrepende dos seus pecados, não precisa você vir aqui falando dos seus pecados, mas se você se arrepende dos seus pecados nessa noite, não é remorso, é arrependimento. Eu quero orar por vocês. Se você pela fé quer receber a salvação, levanta uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Continue com a mão erguida. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.
Eu quero orar com você. Continua com a mão erguida. Senhor, os meus irmãos têm crianças com a mão erguida, Senhor. Tem solteiros, tem casados, tem senhores e senhoras com as mãos erguidas nessa noite. Eu te peço, ó Deus, mediante o arrependimento, que haja perdão, como garante a tua palavra, Senhor. Mediante, ó Deus, a fé que esse irmão e essa irmã têm nessa noite, que ela receba a salvação que há no nome de Jesus, para que ela não tenha dúvida, Senhor, que Cristo é o seu único e suficiente Salvador, ó Pai. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus, esta é a minha oração por eles, ó Pai, e com eles. Se houver alguém, Senhor, orando lá na sua casa ou no seu trabalho, que está assistindo, participando desse culto por meio da internet, mas que creu também, que se arrependeu dos seus pecados, Deus, que o Senhor perdoe, Senhor, que o Senhor escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus, esta é uma noite de salvação, e hoje é o dia da salvação do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Em nome de Jesus.